também esse levantamento, é como nossa auditoria externa está fazendo esse acompanhamento para saber se o município, e logicamente se atendeu, o município não vai ficar prejudicado em ter repasse, ter transferência de outras verbas, porque isso também conta e é fator primordial para esse atendimento. Então, nesse sentido é de que evitar uma rejeição das contas, ou evitar até um parecer com ressalvas. A gente pode ter as ressalvas, se atende, mas há algumas ressalvas. O interessante é que a gente consiga cumprir, implementar a legislação e evitar qualquer tipo de ressalva, ou seja, todo o andamento, toda a aplicação atendeu a legislação perfeitamente. E isso só vai ser possível se você, logicamente o Conselho Municipal de Saúde é formado por pessoas dentro do órgão e pessoas da sociedade civil, pessoas ligadas à comunidade, que tem também essa base de informação sobre as prementes necessidades. Ela vai estar também fazendo parte na hora que foi feito e que destinou as ações que serão desenvolvidas e acompanhar também essas ações. Além do que, qualquer falha, qualquer não cumprimento, o controlador ele responde solidariamente em função disso. Qualquer aplicação de recurso não condizente com a boa prática ensejará a devolução desses valores aos cofres do governo, seja ele na esfera do município, na esfera do estado ou na esfera federal. Então, faz-se necessário a gente fazer e pautar com relação a o que a gente pode, o que a gente deve, o que tipo de orientação a gente tem que fazer de prevenção para evitar, exatamente, para concretizar de que o que foi planejado realmente esteja acontecendo. E com relação à aplicação, no sentido de que nós procuramos direcionar quais são as ações que a gente pode implementar em saúde. Uma coisa assim que nos chama assim, muita atenção é o que pode ser considerado como despesas com ações em saúde. Nós tivemos o quê? A alimentação é uma coisa que nos importa assim, criar um pouco de dubialidade. Eu acredito o seguinte, se a gente for olhar na Lei 8.080, lá na verdade ela faz uma previsão da alimentação. Mas quando a gente pauta na resolução 1064, ela especifica exatamente quais são os itens que a gente pode ou não pode considerar como uma aplicação, um envolvimento em saúde. E dentre eles, nós podemos ver o seguinte, vigilância sanitária. Então, se vocês observarem aí na resolução 1064, nós temos alguns itens especificamente que poderão ser utilizados ensejará a devolução desses valores aos cofres do governo, seja ele na esfera do município, na esfera do estado ou na esfera federal. Então, faz-se necessário a gente fazer e pautar com relação a o que a gente pode, o que a gente deve, o que tipo de orientação a gente tem que fazer de prevenção para evitar, exatamente, para concretizar de que o que foi planejado realmente esteja acontecendo. E com relação à aplicação, no sentido de que nós procuramos direcionar quais são as ações que a gente pode implementar em saúde. Uma coisa assim que nos chama assim, muita atenção é o que pode ser considerado como despesas com ações em saúde. Nós tivemos o quê? A alimentação é uma coisa que nos importa assim, criar um pouco de dubialidade. Eu acredito o seguinte, se a gente for olhar na Lei 8.080, lá na verdade ela faz uma previsão da alimentação. Mas quando a gente pauta na resolução 1064, ela especifica exatamente quais são os itens que a gente pode ou não pode considerar como uma aplicação, um envolvimento em saúde. E dentre eles, nós podemos ver o seguinte, vigilância sanitária. Então, se vocês observarem aí na resolução 1064, nós temos alguns itens especificamente que poderão ser utilizados, ou seja, exemplos, na verdade, em relação à aplicação, ou seja, gastos com despesas de saúde. Então, o treinamento do pessoal, né, a vigilância sanitária, o atendimento à população indígena
e a diversidade de outros elencados no artigo, ou seja, existe uma predeterminação através da resolução, pelo menos alguns pontos nós temos e podemos identificar e ter a certeza que esse gasto que está sendo efetuado é um gasto relacionado à saúde. E é isso que vai nortear o papel de quem controla em relação a examinar essas ações efetivamente, se elas estão sendo implementadas e acontecendo, e ao mesmo tempo vamos dizer assim, a conformidade com as diretrizes que foram determinadas dentro da LDO, que seria aquelas ações dentro do período, as implementações que estão acontecendo no ano, né? Naquele primeiro exercício em que foi já determinado quais seriam os direcionamentos, quais seriam as ações imediatamente a serem atendidas. E, além disso, nós temos também a compra de medicamentos, ou seja, no seu município, na verdade, você pode ter, por um determinado período, uma demanda, necessidade de compra de remédios. A gente vai e volta em relação a essa especificação, no sentido de que eu tenho que respeitar sazonalidades, eu tenho que respeitar características daquele município, ou seja, eu posso estar numa região de temperaturas muito secas, em que em determinados períodos eu tenho uma demanda maior. Logicamente, se isso já existe, eu estou fazendo um planejamento na PPA para 4 anos. Quando é que isso acontece? A sazonalidade, o período. Então, eu vou ter que fazer já uma programação. Vou atender a essa necessidade naquele período em que a demanda, ou seja, a demanda por medicamentos vai aumentar. Já faço essa previsão de atendimento na PPA de ações e, ao mesmo tempo, eu também me direciono para quê? A LDO é um atendimento que vai acontecer neste ano, certo? E na LOA já estou prevendo quais serão os recursos que eu tenho para efetuar esse gasto. E aí a gente vai e pauta mais uma vez, deixar bem claro. A gente pode estar utilizando, logicamente deve utilizar os recursos do Fundo Municipal de Saúde. Lembrando a vocês o seguinte, que o Tribunal de Contas, ele só vai aceitar como um gasto efetivamente feito em saúde, como está previsto na própria resolução, a 1064, os valores que foram efetivamente utilizados provenientes do Fundo Municipal de Saúde. Então, eu tenho que obrigatoriamente transitar nessa gestão do Fundo Municipal de Saúde para poder ter atendido, respeitando, logicamente, o que a resolução determina, o que seria gastos com saúde, como nós já vimos, né? O atendimento à população indígena, todo um sequenciado de ações dentro do município que a gente vai estar direcionando e buscando equalizar a fonte e, ao mesmo tempo, a aplicação, ou seja, o gasto efetivamente sendo realizado na concretização ou no atendimento a essas necessidades. Bem, falamos sobre o que pode ser direcionado, atendido como um aspecto de atendimento à saúde. Logicamente, se vocês atentarem aí na legislação, pelo menos a resolução 1064, ela busca, de uma certa forma, amenizar determinadas dúvidas com relação à classificação de determinadas ações, sendo de saúde ou não. Então, nesse primeiro momento, até que a gente consiga novas reformulações no sentido de especificar de uma maneira até mais detalhada, mas ela nos norteiam e diz o seguinte, o que nós não podemos utilizar, você deu uma verificada aí na nossa legislação, o que a gente não pode estar aplicando como recurso. Já demos o exemplo da merenda escolar e tentamos fazer um sequenciado entre por que é ou por que não é uma aplicação no sentido de um atendimento a uma necessidade de saúde. Então, estou passando aí para vocês, só para a gente reforçar, certo? Alguns itens que a gente poderia não considerar como, efetivamente, não utilizar fundos do Fundo de Saúde Municipal para fazer esses pagamentos, tipo aposentadorias, pensões, um atendimento personalístico, ou seja, você não pode, como a gente falou antes, você vai fazer um determinado procedimento médico básico, aí eu encaminho a pessoa para vir, coloco lá, a demanda pelo serviço não requer